Querido povo de Deus, filhos e filhas, nós estamos neste mês da Bíblia, mês de setembro, Jesus das Santas Chagas. E se aproxima a festa das Santas Chagas, que quero convidar, insistir, que presencial aqui, quem tem este privilégio, ou acompanhando pelos meios de comunicação, de 18 a 24, se deixe receber de Jesus das Santas Chagas a misericórdia que Ele derrama, a aspersão do seu sangue preciosíssimo, que nos cura, que nos liberta. É uma questão de programar-se, é uma questão de querer viver nas santas chagas do Senhor. E São Pio se faz nosso grande intercessor, porque quis Deus que ele carregasse as chagas de Cristo. Então ele é um apóstolo das chagas de Jesus. Então, é nosso intercessor. Hoje, a primeira leitura e a segunda leitura nos ajudam muito a compreender o Evangelho. Eu diria, a começar da segunda leitura, que diz assim: fala dos mandamentos, mas chega um momento que fala da seguinte forma, fala: não cometer adultério, não matarás, não cobiçarás, mas depois diz assim: todo e qualquer mandamento se resume a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Repita: amarás o teu próximo como a ti mesmo. como a ti mesmo. E eu peço que repita de novo, mais uma vez, completo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Pronto, está resolvido. Ué, que padre? A compreensão do Evangelho. É impressionante, meus irmãos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha como o apóstolo nos coloca, escrevendo aos Romanos. E ele também nos adverte: alguém que ama não faz o mal contra o irmão. O que é esse mal? Significa você, de caso pensado, arquitetar, de forma de fazer com que o outro seja prejudicado. Arquitetar, manipular, difamar, distorcer, prejudicar. Gente, isso é inadmissível para um cristão. Impensável para um cristão. Por quê? Porque o amor não faz nenhum mal contra o próximo. Fofocas, mentiras, brigas, gritarias, não cabe. A primeira leitura da profecia de Ezequiel já tinha nos alertado isto. Quando Deus fala, é impressionante isso, que há uma responsabilidade de um que é convertido em relação ao outro. Existe
uma responsabilidade de cumplicidade. Vai ficar mais claro isto no Evangelho. Porque a pergunta que você poderia fazer, que isso tem a ver comigo tudo? Amarás a Deus com todo o coração, com todo o entendimento, com tua alma, e o próximo como a ti mesmo. Isto é mandamento da lei de Deus. Quem não ama, não vive o mandamento. E hoje, o que mais se precisa no mundo é a efetividade do verbo amar. Na família, no trabalho, na igreja, amar. Filhos queridos, eu falava que, claro que existem problemas. Às vezes, pela nossa própria fraqueza e fragilidade humana, nos descompensamos. Criamos situações até vergonhosas para nós mesmos. Contra-testemunho, mas é questão, como lidamos com isso? Como lidamos com os conflitos, com os nossos destemperos? O Evangelho, ele nos ensina. Se você observar o Evangelho, ele começa dizendo: façam de tudo para salvar o próximo. Lembra que eu falei uma corresponsabilidade? Na verdade, a liturgia de hoje é toda focada em detonar, criticar o individualismo. Individualismo que é tão presente hoje, cada um por si. O que importa é meu bem-estar. Individualismo que nos leva a pensar assim: se eu estiver bem, tudo bem. O outro não é meu problema. Se eu tiver pão na minha mesa, tá bom. Se o vírus da Covid não veio da minha casa, tá bom. Se eu não estou passando necessidade, que os outros, problema deles. Cada um com seus problemas. A gente já ouviu muito isso. Para nós não vale este princípio. Para um cristão, Jesus deixa claro hoje em Mateus, que tem que haver todo o esforço possível para trazer de volta e salvar quem está próximo. Meus irmãos, é isso mesmo. Isso não quer dizer não termos individualidade. Individualidade é diferente de individualismo. A individualidade é o pensar, é o agir diferente, pensar diferente, gostos diferentes, mas o mesmo objetivo. Individualismo é um egocentrismo. Eu sou o centro. Começa dizendo: se teu irmão pecar contra ti, desce o braço. Não. Foi isso? Hoje a gente acorda, amém. Ei, terra, atenção, senhoras e senhores. Corpo e alma, desçam aqui nos bancos. Foi assim que disse o Evangelho? Descer o braço, xingar. Exatamente o contrário. Se teu irmão pecar, vai corrigi-lo. Mas veja, a sós. Por que a sós? Para não fazer a pessoa passar ridículo. Para não fazer a pessoa se sentir constrangida.
exatamente chamar na privacidade, no eu sagrado da reconciliação do mundo interior. É uma atitude amigável. Alguém só vai corrigir o outro quando ama. Quando a gente não ama, você está pouco interessado. Quando você não gosta da pessoa, você dá graças a Deus. Mas isso não é atitude. Primeiro, converse com a pessoa. Eu vou perguntar aqui, cada um vai pensando. Tem alguém que você está magoado? Então você tem que procurar. Ah não, padre, não foi isso que está escrito não. A pessoa tem que me procurar. Não, senhor. É você procurar quem te magoou. Essa é a linguagem cristã. É diferente? É, mas foi Jesus que disse. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se você olhar na primeira leitura, está escrito, ganhaste a salvação. A primeira leitura diz isso. Se ele não te ouvir, segundo passo, chama uma, duas pessoas, vai de novo. Aqui não é uma questão de ser uma, duas ou três, é tentar de novo, não desistir. Eu te pergunto, se a gente pelo menos vivesse esse primeiro e segundo passo, teriam famílias que há anos não se falam? Não. Que não se conversam? Teriam filhos e pais brigados, que morreram e hoje estão carregando um remorso? Teria liderança da igreja, que saíram da igreja magoadas e feridas? Veja, meus irmãos, é uma atitude. Volto a dizer, quem falou isso? Jesus Cristo. E se nós estamos falando de palavra de Deus, que ensina, que corrige, que modela e nos faz melhores, isso aqui é um tremendo desafio. Todo dia, gente, quem aqui não erra? Quem aqui não pisa na bola? Quem aqui, por várias razões, não comete atitudes impróprias, destemperos? Como lidar com isso? Ter coragem de dizer, perdão, eu errei, eu falhei. Agora Jesus está falando o inverso. Ainda, se você souber de alguém que te fez mal, ô louco, é o louco mesmo. Só depois, então Jesus disse, se não quiser ouvir nem a igreja, então seja tratado como pagão. Aqui aplica-se aquilo que é reservado à própria igreja, a excomunhão. Alguns atos que ipso facto, late sentença, que acontece de excomunhão. Mas eu não vou bater nessa tecla. Eu quero bater na tecla dessa busca de reconciliação e insistir na pergunta: com quem hoje Deus está pedindo para você se reconciliar? Ei, Dona Maria, seu Zé, quem Deus está pedindo para você se reconciliar? Uma outra reflexão ainda na homilia, é a última parte do Evangelho, que é tão forte quando Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos,
eu estarei no meio deles. E é por isso, meus irmãos, a grande eficácia, grande valor, grande sentido da oração comunitária, da oração em comunidade. Não estou dizendo que não é válida a oração pessoal. Não estou dizendo que não é válida a oração sozinho. Mas hoje nosso Senhor disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, uma das presenças reais de Jesus, aqui, agora, Ele está aqui. Tanto, e estendo um pouco mais essa reflexão, é verdade que por algumas razões, alguns não podem comungar. É verdade. No entanto, existem alguns que podem e não querem, mas isso eu já disse. Estamos por chegar no último dia do cerco de Jericó, que vai da semana 18 a 24, e se celebra no dia 23, o dia de São Pio de Pietrelcina. No dia 22, é a última quinta-feira do cerco de Jericó. E eu falei e repito, que o diabo, Satanás, criou uma grande muralha na Igreja Católica, que foi a muralha do confessionário, a muralha da Eucaristia. Sim, que as muralhas caiam do desemprego, que as muralhas caiam da doença, que as muralhas caiam do adultério. Mas eu quero propor que você, fazendo a confissão, antes do dia 24 agora, derrube a muralha que o diabo levantou do confessionário. Porque quantos não confessam? E disse, e repito, qual a última vez que confessou? E não confessando, não comungam. Então fica meu alerta, meu pedido, minha insistência, católicos, aqui, católicos que estão acompanhando essa missa, procurem a confissão, antes do dia 22 de setembro, o último dia do cerco de Jericó. Mas voltando à homilia, a quem não possa, por uma questão de estado de vida. Por que eu iria na missa, padre? Porque mesmo não podendo receber Jesus na Eucaristia, presença real, na missa, eu posso ter Jesus, presença real na palavra, Jesus, presença real na assembleia. Isso é teologia, liturgia. Se alguém lhe perguntar, eu não posso comungar, mas por que vou eu à missa? Porque você pode receber Jesus, presença na palavra, Jesus, presença na assembleia, porque aqui, entre nós, está Jesus Cristo. Ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, e nós estamos aqui numa assembleia litúrgica, eu estarei no meio dele. É válida a tua oração pessoal, mais válida é sua oração comunitária. E meus irmãos, é engraçado, isso é bíblico. Aí, esses dias, lendo um artigo da neurociência, e um médico neurocientista
dizendo, olha que coisa, quando uma pessoa vai rezar, e reza e canta coletivamente, descobriu-se na neurociência que o cérebro recebe elementos que em nenhum outro lugar teria, e de cura profunda na vida da pessoa. Olha lá. Agora, vem a ciência confirmando o que a igreja sempre pregou, e ainda há quem não acredite. Portanto, que fique a mensagem: amar o próximo. Quem ama não deseja mal. Quem ama resgata. Quem ama perdoa. Quem ama traz próximo. E que esse amor, ele pode ser vivido nessa assembleia que se constitui. Amém.